Mais uma aula para você. Eu sou o professor Marcos Murakami, lá do canal Matemática Rapidola, e vamos falar aqui mais de PG. Vamos primeiro fazer uma revisão da nossa última aula. Vamos começar por essa situação. Considere a sequência numérica. Vamos ler a sequência? 3, 6, 12. Situação A. Qual o próximo termo dessa sequência? Na situação B, quanto vale o A6? Não esqueça que A6 quer dizer o sexto termo dessa sequência. Ah, prof, eu não sei como fazer isso. Ei, preste bem aqui. Existe uma regularidade, existe uma lógica. 3, 6, 12. Ah, professor, estou recordando. O que é uma PG? Uma PG é aquela sequência numérica em que cada elemento a partir do segundo é o seu anterior multiplicado por uma constante. E essa constante, não esqueça, é simbolizada por Q na PG e a minha razão da PG. Então, nesse caso aqui, a gente pode perceber pelo poder da fé que a gente está multiplicando por 2. Professor, eu não percebi. Então, a gente calcula. Como é que eu faço para calcular a razão na PG? Ah, lembrei. Eu divido o da frente pelo de trás. Correto. Olha lá, anota aí. Você primeiro vai ter que fazer a razão da PG. E não esqueça que na PG a razão é simbolizada aqui por quê? Então, quem vai ser a minha razão? Vai ser o da frente dividido pelo de trás. Por exemplo, 6 dividido por 3. Ah, Mura, eu posso dividir 12 por 6? Pode, o resultado é o mesmo. Aqui você vai ter 2, esse 2 aqui é a razão da minha PG. E como você já descobriu a razão da PG que vale 2, você agora consegue montar o próximo elemento, que basta entender a ideia da PG. Você tem um número aqui, ó, um número 3, o próximo elemento vai ficar ele vezes a razão, aqui ó, não é 6, bem aqui não é 12, vamos ver se não está dando certo. Se você multiplicar por 2 aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. Ah, prof, se eu multiplicar por 2, 6 vezes 2 vai dar 12. Ah, então se eu multiplicar por 2, eu vou achar minha resposta? Sim. Próximo elemento vai ficar aqui, ó, 12 vezes 2 vai dar 24 e aqui você respondeu. A letra A, a resposta vale 24, que é o próximo elemento. Ah, mas Mura, e se eu quiser um elemento distante? Aí você tem que recordar que existe o chamado termo geral na PG. Leia aí, AN, A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos repetir? Você tem que saber que toda PG tem um termo geral. Quem é esse termo geral da PG? O termo geral na PG é o nosso AN. AN igual a quem? A1 vezes Q elevado a N menos 1. Ei, não esqueça. A1 é o primeiro elemento. Esse Q é a razão da PG. Se você não tiver, você divide o da frente pelo de trás. Esse N aqui é a posição de quem você quer. Por exemplo, eu quero nesse exercício aqui o A6. Ah, prof, eu não posso multiplicar por 2 até chegar ao sexto termo? Pode sim. Mas eu poderia perguntar o 10º, o 20º. Então, você precisa de uma maneira rapidola para fazer, que é o termo geral. Ah, tudo bem. Vamos lá, então? Vamos lá. Aqui, ó, é a situação A, já foi. E a B, eu quero saber o A6. O que eu gostaria que você recordasse é, se aqui é N menos 1. O que isso quer dizer? Se aqui é um número 6, aqui será 6 menos 1. Quanto é 6 menos 1? 5, prof. Então, aqui eu vou colocar 5. Então, A6 vai ser A1 vezes Q elevado à quinta. Nunca esqueça, se aqui é N, aqui é 1 a menos. Se aqui é 6, aqui é 5. Se aqui for o número 10, aqui vai ser 9. Dessa maneira, você vai substituir o valor do A1. Quem é o valor do A1? A1 é o primeiro, o número 3. E bem aqui você coloca o Q, que é a nossa razão, que você calculou, vale 2. E aqui você tem agora que fazer a potência. Não esqueça. Como é que eu faço 2 à quinta? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 e multiplica por 2.
Ah, professor, deu 32. Então, você coloca aqui, ó, 3 vezes 32. E agora, você vai efetuar essa multiplicação, vai dar 96. E dessa maneira, você tem o sexto termo da nossa sequência, que é uma PG. Então, não esqueça, o que é uma progressão geométrica? É uma sequência em que cada elemento, a partir do segundo, é o anterior multiplicado por uma constante. Qual o nome da constante? Razão, muito bom. E a gente, na maioria dos casos, vamos simbolizar por quê? E o termo geral da PG? AN igual a quem? A 1 vezes Q elevado a N menos 1. Ah, mas Mura, isso tem aplicação na vida real? Tem sim. Olha só essa situação. Vou colocar aqui um caso importante. Você tem que saber esse caso, aparece muito em provas. Então, vamos analisar a seguinte questão. O índice de preços de imóveis é o principal termômetro do mercado imobiliário brasileiro. Nesse contexto, ao pensar matematicamente sobre o preço de um imóvel em São Paulo, que sofre um acréscimo de 10% todo mês, temos uma sequência de valores que corresponde a uma... Observe nessa questão que ele fala que os valores dos imóveis sofrem um reajuste de 10% em relação ao mês anterior. Ah, mas prof, como é que eu vou resolver isso? Ele quer saber o tipo de sequência. Calma, vem cá. Primeiro, quando você tiver um modelo nesse formato e não falar qual é o valor do imóvel, você poderá sim escolher um valor para raciocinar. Agora eu vou te dar aquela dica importante. Não veio o valor, você escolhe, que sabe qual? O valor 100 para facilitar. Então suponha que você tivesse aqui um imóvel custando aqui 100. Pode ser 100 mil, pode ser 100 reais, não importa, 100. Agora esse valor aqui vai ter um aumento, um reajuste de quanto? De 10%. Ah, prof, eu vou ter que calcular 10% de 100, sim. Mas 10% você sabe calcular. 10% é só dividir por 10. Vem cá, eu tenho 100 aqui. Aí vai ter um aumento. Esse aumento você vai fazer assim. Primeiro, você vai calcular 10% de 100. Ah, como é 10% de 100? É a 10ª parte. Pega 100 e divide por 10. Ah, vai dar 10, prof. Ei, você tem 100. Se vai aumentar 10, que é o reajuste, você vai ter um valor aqui de 110. Ah, legal. E eu continuo nesse raciocínio, professor? Sim, eu tenho agora 110. Vou ter um novo aumento no próximo mês. Vai aqui, ó, 10%. Quanto é 10% de 110? Ah, já sei. Basta dividir por 10, sim. 110 dividido por 10 vai dar 11. Aí você pega 110 e vai somar 11. Vai dar 121. Aí agora você vai pegar 121, vai pegar 121 aqui, ó, vai fazer um novo aumento. Novo aumento de quantos por cento? Não esqueça, de 10%. Quanto é 10% de 121? Você divide por 10, vai dar 12,1. Se você somar 121 com 12,1, faça a conta aí, vai dar quanto? 133,1. Ah, prof, essa sequência aí não é PA. Porque se fosse PA, estaria aumentando o mesmo valor, né? 100, 110, 120. Ah, estou desconfiando que é PG isso. Mas como é que eu vou saber, professor, se isso é PG? Calculando a razão. Se você dividir 110 por 100, vai dar 1,1. Faça aí a conta. Pega aí para fazer. 121 dividido por 110 vai dar 1,1. Ei, eu estou te dizendo que você deve calcular a razão e você já sabe que a razão na PG você calcula dividindo o da frente pelo de trás. Então, se você dividir 110 por 100 ou então 121 por 100, aonde você escolher, o resultado é o mesmo. Então, por exemplo, 121 dividido por 110, esse valor vai dar 1,1. E aí você marca a letra A, porque eu tenho uma progressão geométrica e a razão dessa nossa PG é 1,1. E aí você gabaritou. Sempre quando você tiver esse modelo de questão, a razão da sua PG
A razão da sua PG será 1 mais a taxa de aumento. Ei, guarda isso aqui. Eu vou até marcar aqui para você não esquecer que toda vez esse tipo de questão de aumento aqui, em cima de aumento, podemos falar assim, isso aqui é uma PG e essa minha PG vai ter uma razão. Quem é uma razão? 1 mais I. Que I é esse, professor? É a taxa de aumento. Ei, aqui não foi 10%? Eu faria assim de cabeça, ó. 10%, professor, eu lembro das aulas de taxas percentuais. 10% é 10 dividido por 100. Então, aqui, ó, 10 dividido por 100. Ah, quanto é que vale 10 dividido por 100? Vale 0,1, 0,10. E 1 mais 0,1 vai dar 1,1. Eras, legal, prof. Foi rapidola. Então, não esqueça. Esse tipo de questão, esse modelo que é muito comum em vestibulares e prova, você tem que saber que aumento em cima de aumento, isso é uma PG, é uma progressão geométrica e a razão da PG sempre é 1 mais a taxa. Anota aqui que eu já volto rapidola. Vamos agora resolver essa outra situação aqui importante. Olha só, determinar a razão da PG em que o seu primeiro elemento vale 1/4 e o oitavo 2 elevado a 12. E aí você começa assim, ó, A8 você coloca aí, vale A1 vezes Q elevado à sétima potência. Se aqui é 8, 1 a menos vai ser o número 7. E aí agora você vai substituir. Vamos lá. Quanto vale o A8? 2 elevado a 12. Igual a quem? A1. Quem é A1? 1/4. Que multiplica o Q, que é a minha razão, elevado à sétima. Como é que eu faço essa conta, professor? Vai fazer assim. Esse 4, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, você vai ter o seguinte aqui, ó. 2 elevado a 12... que multiplica o número 4 aqui, igual a quem? A Q elevado à sétima. Agora, eu vou te dar uma dica importante. Esse 4 aqui, você pode fatorar ele. Ele é 2 elevado à segunda. Ah, eu esqueci, prof. Você pega o 4, você vai decompor em fatores primos. Divide por 2 dá 2, por 2 dá 1. E aqui, ó, o 2 apareceu quantas vezes? 2. Então, 2 elevado à segunda. Então, aqui no lugar do 4, você vai substituir. Vai ficar 2 elevado a 12 vezes 2 elevado à segunda, igual aqui a Q elevado à sétima potência. O que é que eu posso fazer aqui, professor? Você está recordando? Isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. O que é que você faz? Conserva a base e soma os expoentes. Me ajuda aqui, ó. Eu tenho Q elevado à sétima. Aqui você conservou a base e você somou. 12 mais 2 deu 14. E agora? Agora, olha um detalhe. Bem aqui você tem Q elevado à sétima. Se você tem uma potência, você vai passar para o segundo membro, que é a operação inversa, que é a radiciação. Como aqui o expoente é 7, você vai passar assim, ó, que será a raiz de índice 7. Se aqui é 7, aqui vai ficar o índice da raiz sendo 7. Raiz de índice 7 de 2 elevado a 14. E agora, professor, como é que eu faço essa conta aqui? Você vai utilizar uma propriedade que é assim, ó, quando tiver uma raiz, você pode transformar em uma potência onde o expoente será uma fração. Como é que eu faço isso, Mura? Você vai dividir o de dentro pelo de fora. Assim, ó, vai ficar 2, aí você pega o de dentro aqui, ó, que é 14, e vai dividir pelo de fora, que vale 7. E nesse caso eu vou ter a minha razão, que será 2. Quanto é 14 dividido por 7? Vale 2. E 2 elevado à segunda vale 4. Dessa maneira que você tem o seu valor do que? A sua razão.
Muito importante você saber resolver esse exercício que é: o autor da questão fornece dois termos de uma PG e ele pede quem é a razão da PG. Anota aqui que eu já estou voltando. Vamos agora resolver essa outra situação aqui muito importante, tradicional. Interpolar 6 meios geométricos entre 1 e 128. Professor, o que é isso, interpolar? É você colocar, você inserir números entre 1 e 128. Aí quando ele falar meios geométricos, é para transformar minha sequência em uma PG. Ah, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui o número 1, correto. Aí você vai fazer o quê? Vai colocar aqui entre 1 e 128, 6 números. Vou marcar bem aqui, ó. Você vai ter aqui o primeiro número, vai ter um segundo, vai ter um terceiro, um quarto, um quinto e um sexto. Corretíssimo. E aqui você vai ter, não pode esquecer, né? Você tem o nosso último elemento lá, que é o 128. Então, quando vier esse texto aqui, interpolar ou então inserir 6 meios geométricos, inserir 6 números entre 1 e o 128, de tal maneira que isso aqui vai se transformar em uma PG. Agora, preste atenção. Se eu já tenho um número aqui, esse é o primeiro número, então ele é o A1 na minha sequência. Se eu tenho aqui o primeiro, eu coloquei 6 números aqui. Qual é a posição desse aqui? Deixa eu pensar, professor. Olha, eu tenho aqui 6 mais 2. Ah, esse aqui é o oitavo. Corretíssimo. Esse aqui é o A8. Então, o que eu vou fazer para resolver? Vou fazer semelhante à questão anterior. Quem é o A8 na PG? Já sei, prof. O A8 é A1 vezes Q elevado a 7. Se aqui é 8, aqui é 1 a menos. Então, cuidado, entenda direitinho essa questão. Se já tem um elemento aqui, já tem outro, já tem 2. Vai colocar mais 6 números. Então, você vai ter um total de quantos números? De 8. Aonde é que está dizendo na questão que é PG? Quando ele falar meios geométricos. Meios geométricos é para transformar a minha sequência em PG. Existe a mesma versão para PA, quando ele fala meios aritméticos, que é para transformar a sequência em uma progressão aritmética. Vamos lá? Aqui, quanto é que vale o A8? O A8, eu sei aqui, ó, 128. Quanto vale o A1? O A1 vale 1, vezes que o meu Q aqui, ó, é elevado à sétima potência. 1 vezes Q elevado a 7 vai ficar Q elevado aqui à sétima, igual a quanto? A 128. O que é que eu faço? Não esqueça, eu tenho aqui uma potência, passa para o outro lado a operação inversa, que é a radiciação. Então, eu vou ter Q igual aqui a raiz, e não esqueça, de índice 7 de 128. O que eu posso fazer com 128? Eu posso fatorar, decompor em números primos. Eu pego, fazer aqui ao lado, vamos fazer aqui, ó. Você pega o 128, você passa uma barrinha, deixa eu pegar aqui, ó. Pega aí no seu caderno aí, passe aqui uma barrinha e agora você vai dividir. Como é que eu faço para dividir? Por quem, professor? Você começa pelo menor número primo que você imagina logo aqui. Ah, professor, é par, então pode ser o número 2. 128 por 2, 64. Dividido por 2, 32. Por 2, 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Quantas vezes apareceu o número 2 aqui? Confere aí, rápido. Olá, professor, apareceu 7. Então, aqui você coloca 128, 2 elevado à sétima. Aqui, ó, como é o mesmo valor, você logo pachaca, ó. Esse pachaca com esse. Mas não esqueça que eu já te falei que você divide o de dentro pelo de fora. E aqui você vai ter, então, que a minha razão vale 2. Quando você descobriu que a razão vale 2, sabe o que você pode fazer? Você pode montar a sua PG. É isso que eu quero inserir. Cadê esses números? Venha cá, vou colocar bem aqui, ó.
Aqui é 1. A razão não é 2? O que é que eu faço? 1, vou multiplicar por 2, vai dar 2. Aí eu pego esse 2, multiplico por 2, 4, vezes 2, 8, multiplica por 2, 16, por 2 aqui, 32, por 2, 64. E por 2 dá certinho, 128. Então, cadê esses números? Estão aqui, ó. São os números que você interpolou, que você inseriu para transformar essa minha sequência aqui em uma PG. Anota aqui que eu já estou voltando. Uma outra questão que é importante que você conheça como se resolve é esse modelo aqui. Determinar x de modo que x menos 2, x mais 4 e x mais 8 sejam, nessa ordem, termos consecutivos de uma PG. Prof, o que é que eu tenho que saber para resolver essa questão? Você tem que saber o seguinte, se você tem uma PG aqui, eu vou simbolizar a PG aqui de A, B, C, 3 termos consecutivos de uma PG, você não pode esquecer como é que faz para calcular a razão da PG. Ah, prof, eu lembro. Para achar a razão da PG, que é o meu Q, eu divido o da frente pelo de trás, correto? Você vai dividir aqui, ó, B pelo A, ou então você divide o C pelo B. Dessa maneira, você calcula a razão. Agora, uma consequência dessa informação é como isso aqui é uma proporção, você pode fazer a multiplicação aqui dos meios igual à multiplicação dos extremos. O que eu quero te dizer é, se eu tenho aqui, ó, B vezes B, vai dar B elevado à segunda. E aqui eu tenho A vezes C. Olha só essa propriedade aí. Anote aí, vou marcar aqui. Informação importante. Vamos revisar? Toda PG com 3 elementos, o do meio elevado à segunda potência é a multiplicação dos extremos. Não esqueça essa informação. Mura, eu tenho que decorar isso? Não. Você pode fazer dessa maneira ou você pode fazer o exercício pelo conceito da razão. Como é que eu faço para achar a razão na PG? Eu divido, professor, o da frente pelo de trás e o da frente pelo de trás. E aí, por consequência dessa informação, em qualquer PG, quando você pegar 3 elementos para observar, o do meio elevado à segunda é a multiplicação dos extremos. Agora que você conhece isso, nós podemos resolver o exercício. Tá bom? É assim que você estuda matemática. Você pega uma questão, não consegui fazer, calma. A pergunta é, o que é que eu preciso saber para resolver essa questão? Você vai, faz uma revisão na parte teórica, agora sim. Mas como é que utiliza essa informação, prof? Assim. Você chega aqui, ó, em qualquer PG com 3 elementos, você já sabe que o elemento do meio, que eu chamei de B, é a multiplicação dos extremos. Agora você vai substituir no lugar desse B aqui o valor dele. Qual é o valor do B? X mais 4 elevado à segunda, igual a quanto? O valor do A, que é o primeiro, x menos 2, vezes o valor aqui do C, que é o terceiro, x mais 8. Dê uma observada aí. Vou passar uma linha aqui para separar, para ficar bem bonitinho. Passa aí na sua foto aí, legal, essa nossa solução aqui, ó. Agora, é importante você lembrar que isso aqui é um produto notável famoso. Como é que eu resolvo isso aí? Como é que eu desenvolvo isso? Prof, recordei. Quadrado primeiro, muito bom, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vale 4, mais o quadrado do segundo. Igual a quanto? Aqui você tem que multiplicar. Você faz assim, ó, x vezes x vai dar x elevado à segunda. Aqui você tem x vezes 8, 8x. Legal? Agora, o menos 2. Menos 2 que multiplica x, menos 2x. E aqui, menos 2 vezes 8. Olha o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos. 2 vezes 8 vai dar 16. E agora o que é que eu faço, professor? Você vai isolar a variável x. Assim, ó.
está somando, passa subtraindo, x a segunda menos x a segunda. Aqui eu tenho 2 vezes 4, 8x. Aqui eu tenho 8x, está somando, passa subtraindo, menos 8x. Aqui está subtraindo, passa somando. Então, quem tem x, eu desloquei para o primeiro membro. E aqui no segundo, como é que você faz? Você faz assim, ó. Aqui eu tenho 4 elevado à segunda. Quanto é 4 à segunda? Vai dar 16. Só que está somando, passa subtraindo, menos 16. Aqui eu já tenho menos 16. Então, cuidado com essas contas aí. Tem que ser feita com bastante calma. Agora, você cancela esse com esse, né? Pachaca, pachaca, que são opostos, vai dar 0. Aqui também, ó, pachaca, pachaca. E eu tenho aqui o valor 2x. E aqui menos 16, menos 16, sinais iguais, conserva o sinal e soma, vai dar aqui menos 32. E esse 2 está multiplicando, passa dividindo, e eu vou ter menos 32 dividido por 2. O valor do x vale menos 16, e aqui está a sua resposta. Não esqueça, depois você volta nessa aula, faz uma revisão, pois é uma questão muito importante e você tem que saber resolver. Agora vamos para a próxima questão. Vou deixar você bater aquela foto aqui que eu já volto. A soma dos 3 primeiros termos de uma PG crescente é 31 e o produto deles é 125. A razão desta PG é... Como é que você começa? Primeiro você tem que saber de uma informação. Vou colocar aqui, ó. Existe uma notação especial, é aquela dica, né? Aquele macete para você resolver esse tipo de questão, que é toda PG com 3 elementos, você pode simbolizar dessa maneira aqui. X dividido por Q, x vezes Q. Repita, toda PG com 3 elementos, você poderá simbolizar desse modo aqui. X dividido por Q, x e x vezes Q. Mura, eu não entendi isso aí não. Vem cá, vamos fazer com o número? Se você tivesse uma PG aqui, por exemplo, você pega aqui o 2, aí você multiplica por 2 dá 4, por 2 dá 8. O que é que você pode perceber quando você olha para o 4 aqui, que é o número do meio que eu vou chamar de x? Ah, professor, posso perceber que o da frente eu multiplico pela razão e o de trás eu divido ele pela razão. Isso mesmo. Se aqui é 4, 4 vezes 2, 8. E o de trás, 4 dividido por 2 vai dar 2. Ei, isso aqui está dizendo a mesma coisa. Se aqui no meio é x, o da frente é x vezes a razão, que é o quê? E o de trás? X dividido pela razão. Ah, peguei a ideia. Isso é apenas a generalização da ideia da PG, correto? E por que isso facilita o exercício? Porque a maioria desses exercícios que aparece PG com 3 elementos tem essa informação bem aqui. Vou marcar, ó, o produto deles é 125. O que é produto, Mura? É a multiplicação. E aí você começa sempre por essa informação. Assim, ó, você vai colocar aqui o primeiro elemento, x dividido por Q. O segundo elemento vale x. E o terceiro elemento aqui vale x vezes Q. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho os 3 elementos. Um é x sobre Q, que é o primeiro, x, o segundo, x vezes Q, o terceiro, por exemplo. E, por que eu tenho que começar por aqui? Porque ele fala na questão que essa multiplicação é 125. Por que aqui me ajuda? Por esse motivo aqui, ó. Toda vez esse vai cancelar com esse, vai dividir. Q dividido por Q, pachaca, pachaca, foi embora o Q. E aí você tem x vezes x vezes x. Ah, prof, x ao cubo, que é igual a quanto? A 125. E não esqueça, como é que você faz esse final aqui? Tem uma potência, passo uma raiz, muito bom. X vai ficar raiz cúbica
de 125. Qual é o número que multiplicado por ele, depois ele de novo, vai dar 125. Ah, prof, deixa eu pensar aqui. Ah, já sei, é o 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5 vai dar o 125. Mas você pode decompor aqui e depois fazer a simplificação, mesma coisa. Acabou, professor? Calma, que eu quero saber na questão a razão. Eu achei o valor do x aqui. Ah, mas tem uma outra informação. A soma dos 3 primeiros termos é 31. Então, você vem aqui e vai colocar agora essa informação aqui, ó. A soma do primeiro, ó, só que eu já sei o valor do x. Posso colocar 5 aqui, você me permite? Pode, prof. Então, vou colocar assim, ó. 5 dividido por Q, mais 5 vezes Q, esse valor vai dar 31. Ah, mas Mura, como é que eu resolvo isso aqui? Olha, como eu tenho denominadores diferentes, você tem que calcular o MMC. Mas eu vou te dar uma dica rapidola, sabe qual é? Como só esse tem denominador aqui, você multiplica quem não tem pelo denominador dele. E aí sai na manha. Me ajuda, aqui você repete 5, aí aqui agora, Q vezes 5, 5Q. Aqui Q vezes Q. Q é a segunda, então ficou 5Q a segunda e Q vezes 31 vai dar 31 vezes Q. Faça com calma isso aqui para não errar, que é importante demais. Agora, eu vou jogar para um lado só, para o primeiro membro, fazer isso aqui, ó. 5Q elevado à segunda, está somando, passa diminuindo, menos 31Q, mais 5Q, e aqui eu tenho o número 5. Isso aqui igual a 0. Só que aqui você pode reduzir os termos semelhantes. Menos 31Q mais 5Q, sinais diferentes, conservo do maior e subtrai, vai dar aqui, ó, 5Q a segunda, menos aqui, ó, 26Q, e bem aqui você tem mais 5 igual a 0. Olha onde caiu. Na equação do segundo grau. E agora você poderia utilizar a fórmula resolutiva, mas eu vou te contar aquela dica para você resolver isso aqui. Olha só, como aqui eu tenho o número 5, vou fazer aqui uma mágica. Olha, eu vou utilizar soma e produto. Normalmente as pessoas falam que soma e produto só pode ser utilizado quando aqui é 1. Mas olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse 5, vou tirar ele daqui por enquanto. Vou tirar ele daqui. Q a segunda menos 26Q. Só que eu vou fazer um favor. Vou pegar esse 5, vou multiplicar esse termo aqui. Eu pego o C e multiplico pelo valor do A. 5 vezes 5, 25. Agora, eu resolvo essa equação auxiliar. Eu chamo de equação auxiliar. Através da soma e produto das raízes. A soma é o B, trocando o sinal. A multiplicação é o C, sem mudar sinal nenhum. Quem são dois números que a soma vai dar 26 e a multiplicação 25? Ah, professor, já percebi, ó. Primeiro número pode ser aqui 1 e o segundo número 25, correto. Se você somar, vai dar 26, se multiplicar, vai dar 25. Epa! Mas esse aqui são as raízes da equação auxiliar, não da original. Qual foi o número que eu tirei daqui? O número 5. Então, você divide aqui o primeiro por 5, e aí vai ter uma razão, um quinto, e o segundo por 5. Ah, prof, sempre divide por esse aqui? Sim. E dessa maneira, eu tenho as razões aqui da minha PG. Só qual vai ser a resposta do meu exercício? Vai ter que ser aqui o número 5, porque ele falou que a PG é uma PG crescente, é uma PG que está aumentando. Quando a razão é um quinto, a PG não é crescente, ela vai diminuindo. Então, resposta do exercício, a razão aí é 5, alternativa B. Professor, eu posso resolver essa equação pela fórmula resolutiva? Sim. Vou colocar aqui para você tentar fazer pela fórmula resolutiva. B a segunda menos 4AC e x menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A.
Eu sei muito bem que essa questão dá um trabalho maior, tem um grau de dificuldade maior, mas é uma questão que você tem que saber resolver, porque todos os professores vão te cobrar você saber resolver essa questão, tá bom? Então dá uma tentada, faça uma revisão. Agora faz aquela foto bonita bem aqui, que a gente vem já já com mais questões rapidola. Vamos agora observar essa situação aqui. Suponha que o valor de um carro diminua a uma taxa constante de 10% em relação ao ano anterior. Hoje o valor do carro é de R$20 mil. Vamos resolver a situação assim. Calcule o valor do carro daqui a 2 anos. Como é que você pode fazer? Ah, professor, já sei. Eu pego o valor aqui do carro de R$20 mil, eu vou calcular primeiramente 10%, correto? Você chega aqui, vai calcular 10%. E não esqueça que para calcular 10%, basta pegar 20 mil e dividir por 10. Ah, prof, vai dar R$2 mil. Ah, legal, então já sei que vale aqui R$2 mil, mais o valor do carro vai ser R$20 mil. Você coloca aqui, ó, R$20 mil menos R$2 mil, que foi a redução, e o valor do carro agora é R$18 mil. O que acontece? No próximo ano vai ter uma nova redução. Então eu tenho agora aqui R$18 mil. O que é que vocês vão fazer? Vão diminuir. Diminuir quanto? 10%. Então você calcula aqui novamente 10%. Quanto é que vale 10% de 18 mil? Ah, já sei, professor. Divide por 10, R$1.800. Agora, então qual é o valor do carro aqui? R$18 mil menos R$1.800. Esse valor será R$16.200. E aí você respondeu o exercício. Mas o que é que eu quero chamar a sua atenção aqui? É que a minha situação que eu tenho aqui é uma PG também. Como, professor? Vem cá. Olha só, o valor inicial do carro aqui era R$20 mil. Teve uma primeira redução de 10%. Passou a ser quanto o valor desse carro aqui? Passou para R$18 mil. Aí você coloca aqui 18 mil. No ano seguinte, 16.200. Ó, a gente pode perceber aqui que não é PA. Não tá, a diferença não é constante, mas se você fizer um favor aqui, dividir esse por esse, você vai perceber que o resultado é o mesmo. Vamos tentar? Vamos calcular a razão, porque quando você divide, você obtém a razão. Você pega, por exemplo, 18 mil aqui, ó, e divide por 20 mil. Se você fizer essa divisão aqui, você pode dar uma pateacada aqui, ó. Pateaca, aqui os zeros, cancela aí. Agora, 18 dividido por 20 vai dar 0,9. Ei, se você dividir esse por esse, vai dar 0,9. Vai dar 0,9. Aqui é a razão da sua PG. E eu já te falei que quando é aquela situação que você tem um valor aumenta, vai sair aumentando, a razão você não precisa nem fazer também. A razão é 1 mais I. Aqui no caso, sabe qual é a razão quando estiver diminuindo? É 1 menos a taxa. Ei, estou dizendo o seguinte, que você tem uma dica matadora para resolver o exercício. Nesse caso aqui, a minha razão é uma PG e a razão da PG é 1 menos I. Anota aí, importante. Ei, se tiver aumentando aqui é mais. Eu tenho uma casa, ela está valorizando 10% ao ano. Ah, então aqui vai ser mais. Agora, se for diminuindo, também é uma PG. E no caso aqui, a razão da PG é 1 menos I, 1 menos a taxa. Você entendeu? 1 menos a taxa? A taxa não é 10%? 10% não é 10 sobre 100? É, professor. 10 sobre 100 não é 0,1? Sim. Se você colocar 1 menos 0,1, R$1 menos 10 centavos vai dar 90 centavos, que é o 0,9. Então você não precisava nem fazer se a pergunta fosse: isso aqui é uma PA ou uma PG? Você já responde:
isso aqui é uma PG. E se perguntar quem é a razão da PG, está diminuindo, 1 menos I, está aumentando, 1 mais I. Esse I é a taxa. Uma pergunta muito comum nesse exercício aqui, ele perguntar assim, qual seria uma fórmula que me dá o valor desse carro daqui a N anos? Aparece muito essa pergunta, que é uma consequência direta aqui do termo geral. Eu gostaria de chamar a atenção que existe uma informação que você tem que saber. Existe um assunto chamado de juros compostos. Dentro de juros compostos, você estuda um montante. Montante em juros compostos. Capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Anota aí. Professor, não tinha escutado ainda falar dos juros compostos. Vamos lá? Montante, anote aí. Montante é capital que multiplica 1 mais I elevado ao T. Esse C que está aparecendo aí é o capital inicial. Esse C, capital inicial. Esse M é o montante. Esse I é a minha taxa de aumento e esse T é o meu período, é o meu tempo aí. Professor, primeiro me explica o que é montante. Montante é o seguinte, eu tenho, por exemplo, R$100, aí eu coloco na poupança, aí vai ter um rendimento. Esse rendimento é os juros. Quando você for retirar, que é o capital mais a sua compensação mais seus juros, nós chamamos isso de montante. Montante é o capital acrescido dos juros. Mas o que eu gostaria que você soubesse aqui, que essa fórmula que aparece aqui é, na verdade, essa mesma relação. Mesma relação ali. Eu estou te dizendo que montante em juros compostos sempre é uma PG. E esse C aqui, esse C é o primeiro termo da PG. Lembra que eu acabei de falar? Quando você tem uma PG, esse aqui está aumentando, é 1 mais I a taxa, está diminuindo, é 1 menos I. Esse aqui é a minha razão. Então não esqueça, montante, capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Mas professor, para que vou utilizar isso? Qual o objetivo disso aqui? Olha lá, suponha que nessa questão aqui o autor perguntasse assim, me dá a fórmula que vai me dizer o valor do carro daqui a N anos. Aí você faz assim, o valor do carro seria o valor final, o montante. O valor do carro é esse montante, chamar de V aqui. O valor inicial do carro é esse C. Esse C aqui, o capital inicial, o valor inicial. Qual é o valor inicial do carro aqui? 20 mil. No caso, se for aumentando, aqui você coloca mais. Se for diminuindo, pode colocar menos. Legal? Então, mais quando aumentar, menos quando diminuir. No meu caso, está diminuindo, então é menos. Então, aqui vai ficar 1 menos I. E eu já sei que a minha razão, esse aqui, 1 mais I é a razão da PG. E no caso, essa PG, a razão é 0,9. Elevado ao período, ao tempo. Eu falei N anos. Essa é a resposta do exercício. Aparece muito esse exercício. Me dá uma fórmula que descreve o fenômeno. Aí você vem, vai se basear nessa lei aqui. Esse aqui, não esqueça, é o termo geral da sua PG. Aqui eu tenho o AN, bem aqui o A1. Muita gente fica bugada, um detalhe aqui. Por que aqui aparece N menos 1 e aqui aparece só o tempo? Por causa de um detalhe. Observa aqui, você tinha, por exemplo, 20 mil. Esse aqui, 20 mil é o A1. Esse é o A1. Aqui eu tenho o A2. Aqui eu tenho o terceiro. Eu tenho quantos termos nessa PG aqui? 3 termos. Mas tempo decorrido, eu só tenho 2. Porque eu vou contar assim, primeiro mês, segundo mês. Então esse carinha bem aqui, ele vai ser o meu tempo? Sim, por isso que aparece somente T. E as pessoas ficam olhando assim, pensam que são fórmulas diferentes? Não são. A fórmula do montante em juros compostos é o termo geral da sua PG. Então não esqueça, juros compostos é aumento em cima de aumento, é PG. E a razão da PG é sempre 1 mais a taxa de aumento. Eu vou te esperar agora. Até a próxima aula. Rapidola! Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.